novas taxas de licenciamento preocupam órgãos de comunicação social. Já foi resgatado o empresário sul-africano sequestrado em Palma. Brasil é um dos países menos seguros do mundo. Ora viva, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. Gestores e profissionais da comunicação social estão preocupados com o novo decreto aprovado pelo Governo para o licenciamento, registro e credenciação para o exercício de atividades da mídia. O novo decreto tem como principal ponto de discórdia as taxas que passarão neste caso a ser cobradas e consideradas exageradas. O novo decreto foi aprovado há cerca de 3 semanas e caiu como uma bomba para os órgãos de comunicação social e os seus profissionais. É que a partir de 22 de agosto corrente, todos os órgãos de informação passam a estar sujeitos a uma taxa de licenciamento para o exercício de atividades. A título de exemplo, para estações de rádio, fixa-se um valor de 50 mil meticais para rádios comunitárias, 800 mil meticais para estações provinciais e 2 milhões de meticais para aquelas que transmitem a nível nacional. Para as televisões, os valores variam de 700 mil meticais a 1 milhão e 500 mil, de acordo com a sua área de cobertura, valores que são acrescidos a uma taxa anual de funcionamento equivalente a 5% do valor. O Gabinete de Informação, entidade a quem compete a cobrança, explica o objetivo do decreto. Nós licenciamos os órgãos de comunicação social e este processo de licenciamento acarreta custos. E esses custos não têm nenhuma comparticipação de quem nós licenciamos. O nosso objetivo é que tenhamos capacidade de continuar a fazer o licenciamento e aquilo que é mais importante, que é a fiscalização. Gestores das empresas de comunicação social e representantes dos profissionais da área reuniram sexta-feira com o Gabinete de Informação para pedir esclarecimentos e apresentar as suas inquietações. Eu não poderia dizer que o decreto não é necessário, é importante que de facto hajam taxas, portanto isso é algo universal, não é só algo que está sendo inventado, portanto em Moçambique, não é? Mas só que esse interregno dos 30 anos sem pagamento das taxas e de um momento para o outro cair como que fosse uma bomba. Então trouxe de facto um sururu no meio, portanto, dos órgãos de comunicação social ao nível do país. Ninguém está contra as taxas. As taxas devem existir. É verdade que pecam por serem tardias, porque 30 anos depois é que se começa a cobrar as taxas, mas taxas têm que ser cobradas. O pomo da discórdia, se é que assim podemos dizer, tem a ver com os números. As rádios comunitárias consideram que as novas taxas vão asfixiar o seu funcionamento. Quando nós falamos de taxas avultadas, obviamente que isto pode minar ou pode limitar aquilo que é o funcionamento das próprias rádios e não estão a prejudicar as rádios, estão a prejudicar as comunidades que precisam de ter acesso à informação para contribuir efetivamente para o desenvolvimento do próprio país. Para já, as partes voltam a reunir na próxima quinta-feira para mais uma ronda de negociações. Os operadores da mídia vão à nova ronda para exigir a redução significativa das taxas. O Gabinfo diz estar aberto a negociações. O Porto de Pemba recebe em média 2 navios por mês. A existência de apenas um cais para a atracagem de navios de grande porte pode ser um dos problemas. Mas os caminhos de ferro de Moçambique dizem que o problema de fundo tem a ver com a falta de mercadoria. Paradoxalmente, as companhias que exploram grafite em Cabo Delgado preferem exportar a partir do Porto de Nacala, em Nampula. O Porto de Pemba oferece ótimas condições naturais para receber navios de grande calado. Está situado na maior baía de África, as suas águas chegam a 12 metros de profundidade e mesmo em momentos de maré baixa, o canal de acesso tem 8 metros de profundidade. Apesar dessas vantagens, o Porto de Pemba é um lugar fantasma, onde o fluxo de navios é muito baixo.
Estamos no único cais com capacidade para atracagem de navios de grande calado com um comprimento que vai até pouco mais de 180 metros. Estamos em condições de segurança porque não está aqui nenhum a fazer o movimento de carregamento ou descarregamento de mercadoria e esta não é uma situação isolada. A verdade é que o Porto de Pemba chega a ficar 2 semanas sem receber um navio sequer. Dito em outras palavras, é normal no mês entrarem apenas 2 navios e também não é estranho fechar-se o mês sem se receber um navio sequer. Uma situação que tem impacto no faturamento. A empresa Caminhos de Ferro de Moçambique, proprietária do Porto de Pemba, tem uma explicação para o problema. Há vários fatores, mas o principal tem a ver com a falta de carga mesmo, a recessão econômica, não é? Há bons indicadores, mas neste momento estamos com esta situação da crise, não temos carga que vem para cá. A nossa carga, que é a carga principal, que sustentava praticamente o Porto até o ano passado, é a madeira. Mas com as atuais restrições, que de certa forma são benéficas, de certo modo, de um lado para o país, mas já para questões, digamos, de manuseamento deste porto, portanto, tem esta implicação de redução da carga. Significava que percentagem da carga manuseada aqui? Madeira praticamente ocupava 80% da carga que nós manuseamos aqui no nosso porto. Falta mercadoria para o Porto de Pemba, mas as grandes mineradoras que exploram grafite no distrito de Balama, aqui em Cabo Delgado, preferem fazer longas distâncias de caminhões, levando a mercadoria para o Porto de Nacala, na província de Nampula. Temos estado a falar, portanto, com as entidades que exploram o grafite, para ver se é possível fazermos, portanto, capitalizarmos esta carga para o Porto de Pemba. Na verdade, em algum momento houve essa interpretação de que o Porto de Pemba não tinha capacidade para poder manusear o grafite, mas nós temos a capacidade para a produção atual do grafite em Cabo Delgado. Ele pode ser muito bem manuseado aqui. Agora, existem preferências, obviamente, que fazem com que as empresas optem por outro porto, neste caso o porto de Nacala. E essas preferências têm muito a ver com as linhas de navegação. Tem a ver com a facilidade com que encontram de ter os contentores disponíveis para poderem fazer fazer este transporte e transportarem sem muitos constrangimentos. Infelizmente aqui nós temos apenas 2 linhas de navegação e isto faz com que o próprio custo de navegação seja relativamente superior. Sem navios, sem faturar e com despesas fixas. E uma delas é o pagamento de salários a pouco mais de 100 trabalhadores. Em 2013, a carga manuseada foi de mais de 289 mil toneladas. E em 2017, o número caiu para cerca de 150 mil toneladas. Ou seja, quase a metade. As imagens são de Isdina Chá, Ricardo Machava, para STV, a partir do Porto de Pemba. E a empresa Caminhos de Ferro de Moçambique está a investir 145 milhões de meticais para a aquisição de novos equipamentos para aumentar a eficiência no manuseamento de carga no Porto de Pemba. O valor inclui o nivelamento do pátio de armazenamento de contentores. Nós estamos neste momento a importar 2 empilhadeiras, uma forklift e uma reach stacker, e também 2 atrelados. Esses já estão na fase mesmo de importação. Creio que até setembro teremos esses equipamentos aqui.
Em paralelo também vamos fazer o treinamento do nosso pessoal, operadores, mecânicos, para poderem manter este equipamento, operar e manter este equipamento. Também estamos na fase de licitação para podermos, para a aquisição do spreaders. Spreaders são garras para contentores, portanto a nossa ideia é que tenhamos pelo menos 2 equipamentos desses para podermos aumentar a nossa produtividade aqui no Porto. O comandante-geral da Polícia está em Cabo Delgado há 5 dias e diz que as forças de defesa e segurança já têm os nomes dos cabecilhas dos ataques protagonizados contra a população naquela província. Bernardino Rafael anunciou os nomes na parada policial que orientou hoje no Comando Provincial da PRM em Pemba. Sua Excelência! O comandante-geral da Polícia da República de Moçambique, Bernardino Rafael, orientou esta parada policial aqui no Comando Provincial em Cabo Delgado, fechando o ciclo de 5 dias de visitas aos distritos que têm sido atacados por grupos até aqui não devidamente conhecidos. O comandante-geral disse na comunicação aqui com os vários ramos da polícia e também das outras unidades subordinadas ao Ministério do Interior que a instituição está a trabalhar com vista a localizar os que estão a praticar desordem, sobretudo nos distritos de Palma, Macomia, Mocimboa da Praia, e que já tem a polícia o nome dos cabecilhas e fez questão até de os dizer. Temos um tal Abdul Faisal, que é conhecido como líder do grupo. Tem um tal Abdul Reman, que é um dos líderes do grupo. Tem um Abdul Rahim, tem um Nuro Reman, tem um tal Nguvo, tem um tal Salumo Kijipel. São nomes que as comunidades dizem. Tem um tal Ibn Omar, a comunidade conhece. Apelamos à nossa população moçambicana. Quem saber, quem tem informação possíveis desses nomes que nós indicamos aqui, nos dê a comunicação para nós, a partir daquelas denúncias da população, consideramos esses como os cabecilhas dos malfeitores. Vamos reforçar os nossos processos que estão em curso e indiciar esses nomes que a população nos deu como autores dos crimes de assassinato e de destruição dos bens da população da província de Cabo Delgado. Por outro lado, Bernardino Rafael pediu prontidão das unidades da polícia para poderem repor ordem e tranquilidade públicas nas zonas afetadas pelos ataques, porque, conforme avançou, as populações estão ainda aterrorizadas. Foi resgatado o empresário sul-africano que tinha sido sequestrado no distrito de Palma no dia 1 deste mês. O mesmo está internado no Hospital Provincial de Pemba devido aos ferimentos que sofreu ao ser alvejado por uma bala. Os detalhes do sequestro estão sob investigação do Cernic. É neste estado em que se encontra o empresário sul-africano que tinha sido raptado no dia 1 de agosto no distrito de Palma. Sem muitos pormenores sobre as motivações, André Maia disse que os criminosos estavam mascarados e o levaram para uma mata depois de o terem alvejado com uma bala que atingiu a parte do braço e da barriga. Saltou lá, depois quis me arrancar nos braços, né? Então eu agarrei a porta do carro para segurar, né? Até de um senhor gerente Amarula Hotel está a olhar para mim e disse: eu não estou a entender o que se passa aqui. Pronto, no próximo momento, este bandidos tirou
pistola dela, então bateu-me aqui. Então, entra a bala aqui, sair bala aqui, entra a bala aqui, entrar aqui na barriga. Pois eu caí logo no chão. A vítima conta ainda que levaram dinheiro e documentos, para além de telefones celulares. Tudo, arrancou tudo, porque lá mesmo, porque estava numa plástico mala. O comandante-geral da polícia esclareceu este domingo que o empresário foi resgatado pelas forças de defesa e segurança no distrito de Mocímboa da Praia. Sabe-se que ele tem os seus problemas com os seus sócios, provavelmente o assunto seja isso, mas deixa dizer claro que o empresário foi resgatado com as forças de defesa e segurança e neste momento encontra-se em tratamento, mas mais que a Polícia da República de Moçambique ou as forças de defesa e segurança, quem melhor pode dar informação são entidades de investigação criminal, que é o CERNIC. Como sabem, a polícia, qualquer caso operacional, 24, 48 horas depois entrega para a investigação. André Maia é empresário sul-africano e está em Moçambique há 23 anos, onde, através da empresa Palma Marine Limitada, tem contrato com a Anadarko e oferece serviços de logística às embarcações envolvidas na prospecção de gás natural. Enquanto decorrem as investigações, a vítima está sob proteção dos homens do Serviço Nacional de Investigação Criminal 24 horas aqui no Hospital Provincial de Pemba. Isdina Chay, Ricardo Machava, STV. Renamo apresentou hoje o seu cabeça de lista para a cidade da Beira. Trata-se de Manuel Bissopo, que defendeu a união dos beirenses para a construção de uma cidade democrática e atacou a atual gestão do Conselho Municipal da Beira. Manuel Bissopo, cabeça de lista de Renamo para a cidade da Beira, foi apresentado publicamente na tarde deste sábado no bairro da Manga, no Chiveve. Na sua primeira intervenção, na qualidade de cabeça de lista, Bissopo pediu coesão no seio dos membros do seu partido e união dos beirenses na definição dos destinos do Chiveve. E nós, os beirenses, temos que demonstrar que este centro do país, esta cidade da Beira, sirva de um polo que vai catalisar o resto do país para que, de facto, esta democracia, esta convivência democrática, a paz, se torne uma realidade através do nosso esforço, no sentido de que tudo ocorra dentro de um bom ambiente, num ambiente de festa, de demonstração de que a Renamo é esmagadora aqui na cidade da Beira. O cabeça de lista de Renamo lembrou os feitos do seu presidente e pediu aos beirenses para transformarem o Chiveve num testemunho vivo da causa de luta do falecido presidente deste partido. Chegou a vez dos beirenses decidirem naquilo que é a filosofia dos beirenses. Da Renamo continuar sempre cada vez mais forte a partir da Beira para encorajar todo o país que é possível fazer a democracia, é possível trazer aquilo que é a ansiedade de todos nós, tal como o nosso saudoso presidente definiu, e hoje todos temos a descentralização nas mãos, como um tesouro. Neste contacto com a população da Manga, Manuel Bissopo indicou algumas das razões de ter aceito o desafio de ser cabeça de lista do seu partido. As covas que existem nas estradas da Beira, a falta de água um pouco por todos os bairros, um pouco mais por todos os bairros da cidade da Beira, a má qualidade das estradas que são reabilitadas, a má distribuição dos espaços para a utilização dos munícipes, entre muitos outros problemas que existem, tenha uma solução a partir das vossas decisões. Por outro lado, o Movimento Democrático de Moçambique apresentou publicamente este domingo os candidatos a concorrerem nos 5 distritos municipais da província de Inhambane. O anúncio dos cabeças de lista do MDM para as autarquias da província de Inhambane foi feito pelo chefe nacional dos assuntos sociais daquela formação política, Pastor Maíba Washi. Apresentamos o nosso candidato que está aqui presente, José Rafael Siniquinha.
Jordão Vilanculo. Verdiano Samuel Massinga, do município de Massinga. Fernando Amélia Nhaca, para o município de Inhambane. No fim, temos Faustino Paulo Nhamombe, não está presente, foi fazer exame em Xai-Xai, esse do município de Zavala. Contudo, o Partido do Galo diz-se vencedor das próximas eleições para os 5 municípios de Inhambane. Mais de 23 mil candidatos vão ser submetidos aos exames extraordinários da 12ª classe a partir de amanhã em todo o país. A Ministra da Educação garantiu na última sexta-feira que foi tudo preparado para combater fraude académica durante o processo. À margem do Conselho Coordenador do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, Conceita Surtani garantiu que está tudo a postos para que os mais de 23 mil candidatos realizem os exames sem sobressaltos a partir desta segunda-feira. Já temos todos eles os exames que foram impressos e tudo cá em Moçambique. Foi muito fácil fazermos nosso controle e tivemos os técnicos por perto e tudo está a contento para que os exames ocorram da melhor maneira possível, sem sobressaltos. Quanto às recorrentes fraudes académicas, a dirigente diz que tudo foi preparado ao detalhe para que tal não se registre nos exames que deverão terminar na sexta-feira. Temos júris muito bem selecionados que estarão a tempo e horas nos locais dos exames e estão lá para poder fazer a monitoria daquilo que será o processo de exames. Desde o ano passado que a 10ª classe não realiza os exames extraordinários, dada a redução do número de candidatos que se assistia ano após ano até 2016. A Direção Provincial da Indústria e Comércio da Zambésia organiza a Feira Económica Provincial com olhos postos para Facim 2018. A feira, que tem como lema Expondo Potencialidades rumo a Facim 2018, juntou mais de 100 expositores da província. A cidade de Climane acolheu sábado a feira provincial que tinha em vista divulgar bens e serviços, bem como as potencialidades agrícolas e empresariais que a Zambésia oferece. Na verdade, foi uma iniciativa que tinha em vista os preparativos da Facim 2018. Nós esperamos que com esta iniciativa, que já é uma prática por consolidar, portanto, poder atrair mais expositores e iremos, tanto a curto prazo, identificar um local mais apropriado, onde poderemos, portanto, infraestruturar este local para que, de forma sistemática, portanto, as nossas edições possam acontecer neste local. Para o efeito, o setor da indústria e comércio tem em carteira um projeto de construção de um complexo avaliado em 8 milhões de meticais. Estamos a ter contactos com as autoridades, tanto no que diz respeito à providência, portanto, de espaço, para que possamos, então, com cerca de 2, 3 hectares, podermos fazer, portanto, a referida infraestruturação. Mais de 100 expositores oriundos dos distritos da província fizeram parte deste evento. Nesta feira aqui nós trazemos nossos produtos que nós estamos a vender, por exemplo, milho, feijão, manteiga, soja, tomate. Tem de 40 de 2 cabeças e 50 meticais. O repolho vem de onde? Do distrito de Mulumbo. Sim, sim. Momento para uma curta pausa, mas antes já a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos mesmo pela zona sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 33 graus e uma mínima de 16. Para Xai-Xai espera-se uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 17. Inhambane poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 19. Na zona centro do país, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 19. Espera-se uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 15 para Chimoio. Tete poderá registrar uma temperatura máxima de 30 graus e uma mínima de 19. Para Quilimane, 30 graus de máxima, 20 de mínima.
Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 17. Pemba poderá registrar uma temperatura máxima de 28 graus e uma mínima de 19. Para Lixinga, espera-se uma temperatura máxima de 25 graus e uma mínima de 13. Aguarde por si logo após o intervalo. Até já. Quando somos muito jovens, queremos sempre ser mais velhos. Tipo, tens 13 anos, queres ter 15. Tens 15, queres ter 18. Tens 18, queres ter 21. E quando ficas cota, queres voltar a ter 18. Altas ofertas. Se tens menos de 25 anos, checa lá esta nova cena. Digita *225 cardinal. Só na Vodacom. O futuro é tudo bom. Vamos? Olá, eu sou Fátima Ezequiel. Quero contribuir para o futuro de Moçambique, promovendo a cidadania participativa e a governação inclusiva para uma gestão urbana e sustentável. As emoções do desporto continuam na STV Notícias. Não deixe de acompanhar de 3 a 29 de agosto o Campeonato Nacional de Basquetebol em séniores masculinos. 8 melhores equipas de todo o país, mais de 120 atletas nacionais e internacionais disputam na Beira e Maputo o tão almejado título de campeão nacional. Com transmissão em direto e em exclusivo aqui na STV Notícias. STV Notícias, 4 anos, trazendo-lhe o melhor da informação. Tem acesso ao aplicativo STV Play através de telemóvel, tablet ou computador. No seu dispositivo móvel, aceda à sua App Store ou à Play Store, pesquise por STV Play e baixe a aplicação. Abra a aplicação e registre-se seguindo as instruções. Veja os vídeos mais recentes. No seu computador, aceda ao endereço play.stv.co.mc e registre-se seguindo as instruções. Se já estiver registado, introduz apenas os dados da sua conta. Funções da app. Através do menu, você pode ver os vídeos de entretenimento e informação e reviver os momentos marcantes dos shows, guardar os seus vídeos favoritos, enviar fotos, mensagens e vídeos para nós. STV Play, mais próximo. Olá, sou Horácio Gonçalves, treinador do Costa do Sol. Assista ao Moçambola na ZAP. Aqui na STV Notícias. Seguimos com as notícias internacionais. Há cada vez mais violência no Brasil. De acordo com os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, só no ano passado, 175 pessoas eram mortas por dia. O Brasil é um dos países menos seguros do mundo, é o que mostram os dados divulgados no Atlas da Violência 2018 do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, baseados nos relatórios das autoridades a nível estadual e federal em todos os estados. Em 2017, a taxa de mortes violentas ultrapassou os 30 mortos por 100 mil habitantes no Brasil, no que se traduz num aumento de 3% em relação a 2016. Aumentaram também as mortes às mãos da polícia, com 5.144 casos no ano passado, ou seja, 14 vítimas por dia, o que significa um aumento de 20% em relação ao ano anterior.
Houve um aumento no número de violações, com mais de 60 mil casos registrados em 2017, ou seja, mais 8% do que em 2016. De acordo com dados do Planeta Mundial em 2015, o Brasil é um dos países mais violentos do planeta, apenas superado por 5 estados como El Salvador, Honduras, Venezuela, Trindade e Tobago, mas também pela África do Sul. Com o agravar da crise política e econômica no Brasil, a segurança tornou-se num tema prioritário para eleições deste ano. Os malianos votam hoje na segunda volta das eleições presidenciais. O presidente Ibrahim Keita apresenta-se como o mais favorito frente ao principal candidato da oposição. O Mali volta este domingo na segunda volta das eleições presidenciais, as primeiras depois do golpe de Estado de 2012 que deixou o país da África Ocidental numa situação de impasse político. Tudo indica que o atual presidente Ibrahim Boubacar Keita, de 73 anos, deverá ser reeleito para um segundo mandato depois de ter conseguido mais de 41% dos votos na primeira volta, que teve lugar no dia 29 de julho. O Soumalia Cissé, de 69 anos, o segundo candidato mais votado, conseguiu menos de 18% dos votos na primeira volta, mas prometeu conseguir mais votos. O antigo ministro das Finanças, Cissé, que não goza do apoio dos candidatos em terceiro e quarto lugar na primeira volta, disse que houve fraude no escrutínio anterior. Conhecidos os resultados da primeira volta, a União Europeia, que enviou uma missão de observadores para o terreno, pediu mais transparência durante todo o processo. O Mali é um dos países pior classificados no Índice de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas, apesar de ser o terceiro maior exportador de ouro de África e um importante produtor de algodão. Seguimos com o desporto, onde o clube do Chibuto e ENH de Vilanculo empataram a uma bola em partida da 21ª jornada do Moçambola 2018. Partida entre duas equipas sedentas de vitória, mesmo com objetivos diferentes na tabela classificativa. O Chibuto procurava aproximar-se da liderança, enquanto a ENH quer sair da zona de sufoco. Entrou bem a equipa da casa, que marcou logo aos 5 minutos numa bela jogada da direita do seu ataque. Cruzamento milimétrico para a cabeça de Yannick, que encostou para o primeiro golo. Cresceu a turma forasteira com remates de longa distância sem conseguir atingir o alvo. E teve que ser Chando a dar de presente o empate com um autêntico frango após livre de Lac. Logo depois do empate, assistiu-se a uma partida disputada no meio-campo. No reatamento, os dois técnicos procuravam fazer substituições que potenciassem o setor ofensivo, mas não conseguiam mudar o rumo dos acontecimentos. Aliás, nessa altura, os hidrocarbonetos geriam o empate, defendendo com todas as armas, enquanto os guerreiros procuravam desfazer o empate com remates de longa distância. A divisão de pontos permaneceu até o final do encontro. Hoje não fomos o Chibuto, entramos muito apáticos, não sei porquê, muitos passos errados, e quando é assim acontece, dificilmente a gente consegue jogar. Mas penso que depois marcámos, na única oportunidade que tivemos, na primeira parte, tivemos poucas situações de golo, o que não é normal. Nós, por norma, sempre teremos muitas situações de golo. Foi um bom jogo, embora nós não entramos tão bem na primeira parte, sofremos o golo quase aos 5 minutos, mas dos 5 minutos para frente conseguimos controlar o jogo. Conseguimos o gol do empate. O Chibuto atrasa-se ainda mais na dianteira do Moçambola e a ENH permanece no sufoco. E na cidade da Beira, os locomotivas locais derrotaram o 1º de maio de Quelimane por 3-1. Este jogo começou de forma intensa e antes de se atingir o segundo minuto da partida, Babo fez este cruzamento que Daio terminou com precisão para o fundo da baliza do 1º de maio. A intensidade continuou e aos 12 minutos, depois desta confusão na grande área, Beto do 1º de maio de Quelimane finaliza com este grande golo.
Os jogadores das duas equipas continuaram animados e a passagem do minuto 22, Daio, à entrada da pequena área, voltou a finalizar com categoria um cruzamento de Andro. Aos 37 minutos, numa das fortes investidas de Locomotivas da Beira, a defesa do 1º de Maio foi apanhada em contrapé e recorreu à mão para travar este ataque e foi marcado o penalti. Maninho, chamado a cobrar, dilatou o marcador para 3-1. Os técnicos da equipa visitante, insatisfeitos com a prestação da sua equipa, operaram ainda na primeira parte uma substituição que nada mudou na sua atuação até o intervalo. Na segunda parte, o 1º de Maio de Quilimane equilibrou o ritmo da partida, mas não encontrou caminhos certos para a baliza contrária. Aliás, foi o Ferroviário da Beira que desperdiçou as várias oportunidades que criou e o resultado fixou-se mesmo em 3-1. Para a equipa técnica do 1º de Maio de Quilimane, faltou concentração dos seus jogadores no primeiro tempo. Cometemos erros e deu o que deu, mas na segunda parte entramos para ver se conseguíamos contrariar a equipe adversária. Tentamos fazer o possível, faltou um bocadinho de sorte, que ficou agora a trabalhar para ver se melhoramos os próximos jogos que ficaram. O técnico do Ferroviário da Beira afirmou que a vitória foi justa. Como vocês viram, se calhar até peca por escasso, porque tivemos muitas oportunidades, mesmo agora na parte final e antes, mas essencialmente penso eu que fizemos um bom jogo, com a bola a circular de um corredor para o outro, com boa posse de bola e já fazemos a pressão a preceito, a pressão como eu quero, ainda não está totalmente, mas caminhamos para lá. Na Liga Moçambicana de Basquetebol Mozal, Ferroviário da Beira venceu o Desportivo de Maputo por 92-66 em jogo da 7ª e última jornada da fase regular. Com jogadas de penetrações e lançamentos triplos, o Ferroviário da Beira era a equipa mais clarividente ofensivamente e conseguiu sair do primeiro período a vencer por 14-11. No segundo período, o Desportivo de Maputo tentou equilibrar o jogo e conseguiu fazer pontos suficientes para estar à frente da marcha do marcador, pelo que terminou esta etapa a vencer pelo parcial de 34-31. O terceiro quarto foi intenso, com as duas equipas a darem o melhor de si, mas a equipa de Nazir Saleh venceu por 63-55. Bem disputado, o quarto período registrou alternâncias no marcador. O Ferroviário da Beira obrigou o seu adversário a ter crise de raciocínio e venceu por 92-66. Por hoje é tudo no Jornal da Noite. Grata pela atenção dispensada. Boa semana laboral. Boa noite.